Olá, senhores, tudo bem? Mais uma aula, então. Agora o nosso assunto é subestações elétricas. E nessa aula nós vamos falar sobre funções e classificações das SEs, das subestações elétricas. Tá? Aqui no primeiro slide a gente já percebe aqui um elo. Então a gente já nota que a subestação tem um elo de ligação entre geração, transmissão e distribuição. É muito importante que nós saibamos, as suas funções e as suas classificações da subestação dentro do contexto do sistema elétrico de potência, que faz parte da geração e transmissão de energia elétrica. Interessante que a gente começa aqui com duas figuras de subestações. É aqui que fica uma série de equipamentos, transformadores, para-raio, disjuntores, ficam os elementos de proteção, ficam os elementos isolantes, enfim, uma gama de informações que se tem para que a gente possa entender. No olhar aqui da estrutura de um sistema elétrico de potência, nós temos essa figurante da nossa aula, que é a subestação. Percebe-se na parte de geração e na parte de localidades urbanas ou rurais, existem subestações. Então, perto da geração tem uma subestação e perto da distribuição também tem. Então, o elo transmissor das linhas seriam as subestações. Geração tem uma subestação, da subestação tem uma linha de transmissão, da linha de transmissão tem a subestação, dessa subestação tem a parte de distribuição. Então, como que a gente define a subestação? Pode ser um conjunto de equipamentos interligado com o objetivo de controlar o fluxo de energia. Então, o fluxo de potência que é levado pelas linhas de transmissão, é claro que se origina da fonte geradora, como a gente viu em algumas aulas atrás. Mas a subestação é um elemento que tem alguns equipamentos principais que fazem essa transmissão chegar até o outro extremo, Por isso que no primeiro slide nós falamos o elo, E esse fluxo de potência é alterar os níveis de tensões de corrente elétrica, Bem como fornecer a proteção e comando ao CEP, ao sistema elétrico de potência. Então a subestação é a parte importante do CEP, pois funciona como um ponto de convergência entre as linhas de transmissão e distribuição de energia. Vamos supor que tem uma subestação que a operadora da Eletrobras, de uma transmissora, recebe de várias partes do estado que está e recebe do Sistema Interligado Nacional do SIM. E por sua vez, essa mesma subestação repassa para uma distribuidora de energia local do estado. Então, por isso que fala que funciona como um ponto de convergência. Recebe aqui e repassa para o outro lado. É muito importante essa definição que subestação é um ponto de convergência. As principais funções de uma subestação. Primeira função é transformação. Porque ela vai operar os níveis de tensões que é gerado na fonte geradora para uma adequação ao sistema de transmissão, distribuição e utilização. Isso é muito importante para que você entenda que aonde é gerado em média tensão. E quando passa pela subestação, nós temos equipamentos chamados transformadores, que vai elevar essa tensão para poder transmitir nas linhas e chegar aos níveis de distribuidora, e assim vai rebaixar a tensão. Outro passo que nós temos é a regulação. Vai ajustar os níveis de tensão para atender aos limites admissíveis de transmissão e de utilização. A regulação, nós temos a ANEEL, que regula o nível de tensão adequado, Lembra da confiabilidade, aonde que a gente tem que ter uma energia que seja adequada aos níveis, Então temos também uma subestação reguladora. E a subestação é um chaveamento. Ela faz uma comutação liga adesiva entre os dispositivos
do sistema elétrico de potência de acordo com a necessidade, como manutenção da subestação ou atuação de um disjuntor de proteção. É claro que para você dar uma manutenção da subestação, exige uma série de fatores, desde uma programação que é feita avisando os órgãos competentes, localidades, concessionários de energia, transmissoras de energia, o operador nacional do sistema, se for uma subestação de grande porte, mas é claro que é fácil uma adequação ao sistema para que possa dar a perfeita manutenção. Isso é muito importante para que as localidades, né, ou regiões atendidas não fiquem sem energia. A subestação também é classificada quanto ao tipo. São classificadas em duas, industrial e de concessionária. A subestação industrial, a gente pode perceber, é dedicada exclusivamente a aplicações industriais, ou seja, é quando uma determinada indústria de manufatura necessita de uma subestação particular para atender a instalação específica, com operações de máquinas e equipamentos que utilizam tensões elétricas da ordem de 380 e 440 volts, 220, 380, enfim, dependendo da tensão abaixo de 1000 kV, que é baixa tensão, de 1 kV, aliás, né? Ou 1000 volts, que é baixa tensão. A indústria pode receber uma subtransmissão de 69 kV, de 138 kV, e da subestação ela vai ter ali transformadores que vai rebaixar para uma tensão adequada. E a concessionária de energia, né? Quanto ao tipo, pode ser da concessionária. A subestação do tipo concessionária é de responsabilidade das próprias concessionárias de energia. Normalmente opera como subestações abaixadoras de tensões de ordem de 3,8 kV para atender ali a baixa tensão de um município ou de uma área rural. Geralmente no Brasil, né, as tensões são da ordem de 127 a 220, a maioria dos estados. Tem estados que é 220, 380, mas a maioria trabalha nessa ordem de 127 e 220. Aqui observamos que uma subestação, né, compacta colocada aqui, e aqui não deixa de ser uma subestação, a gente chama de posto de transformação, que aparece na rede de distribuição de energia. Então, classificando a subestação quanto ao tipo, ela pode ser desses dois modos. E quanto à forma de comando, aqui nessa primeira figura, nós temos um operador dentro de uma sala onde temos diversos painéis, onde esses painéis têm disjuntores, têm dispositivos de leituras, que o operador fica ali dando uma volta, em vez de quando pegando algumas informações de como que está a forma, né, de energia ali, a tensão, corrente, né, fator de potência, a potência aparente, potência reativa, enfim. Vai pegar todas as informações que fazem parte de um contexto para ele ter uma análise se está tudo ok ou não, né? Dentro da normalidade, então o operador fica tranquilo. A partir do momento em que dá um pau no sistema, o cara fica doido, né? Fica atrás ou fica ali pronto para fazer manobras. Então, uma subestação com o operador exige muito conhecimento e treinamento do operador, tendo em vista que depende quase totalmente dele essas tomadas, decisões e o controle do sistema. Por isso que ele tem que ficar ali pegando as informações nos painéis, né, que está ali. Hoje em dia tudo está sendo semiautomático, automatizada. Tem um supervisório, tem um software, né, que a gente vê uma subestação semiautomática aqui, ele fala assim: esse tipo de subestações tem computadores ou sistema de segurança eletromecânico que impede operações devidas por parte do operador. E já é um passo muito melhor, né? Mas hoje as subestações automatizadas, o controle do sistema é feito por meio de computadores e softwares, como supervisórios do tipo SCADA, né? Que controla de longe. Tem aqui essa figura aqui, por exemplo, o Operador Nacional do Sistema, o Centro de Operação do Sistema, COS, né? Aqui o cara consegue enxergar numa tela de computador
informações e consegue também ter um acesso remoto a alguns equipamentos para dar o comando. Essa forma de evolução das subestações, né? A gente vê com a evolução do sistema elétrico de potência e da eletrônica de potência ajuda bastante a forma de como que o profissional sai da primeira figura para a segunda figura, né? Ele começa a ter uma adequação, tem que ter treinamento, tem que especializar, enfim, o mundo muda, as pessoas também têm que mudar a sua forma de trabalho. Continuando, quanto à instalação, a subestação pode ser desabrigada, abrigada e blindada. Desabrigada é que ela é ao tempo, né? Aqui nessa primeira figura, onde o cursor está passando, a gente vê a figura da subestação ao tempo. Em muitas cidades é desse jeito. Encontramos pequenas, médias subestações, até grandes, né, ao tempo. É construído em locais que ele fala amplo ao ar livre. Hoje já temos subestações mais compactas, né, mais redimensionadas. Se você pegar grandes centros, dependendo da situação, o terreno é muito caro. Então, até a tecnologia ajuda a compactar isso daí. Os equipamentos utilizados nesse tipo de subestação devem suportar as intempéries, porque tem chuva, tem descarga atmosférica, tem um monte de coisa. Então, temos que ficar atentos quando fazer um projeto ou fazer a montagem, né? Fazer as devidas orientações devido a essas intempéries, ao desgaste em razão do tempo, exige manutenção frequente. Então a gente vê aqui uma subestação desabrigada. A subestação abrigada, essa segunda figura aqui, é construída em locais cobertos. Os equipamentos são instalados no interior da construção e não ficam sujeitos às intempéries. Se você já foi numa indústria, numa empresa grande, talvez você vê um cubículo lá, que está lá, não entra perigo, energia, é onde fica essa subestação abrigada. Então, você tem ali transformadores, chaves seccionadoras, disjuntores, né? Tem todos os acessórios ali. E por fim, a subestação blindada. São construídos em locais abrigados, na quais os equipamentos são protegidos e isolados, né? São encapsulados, na quais são protegidos, né? Isolados em óleo ou em gás hexafluoreto de enxofre, o SF6. Como isolamento com hexafluoreto de enxofre realizado em ambiente blindado, é possível compactar a instalação da subestação e exige pouca manutenção. E a operação é considerada segura. Olha só que interessante, né, quanto à instalação da subestação. Esses três tipos, desabrigada, abrigada e blindada. O que a gente vê mais é a desabrigada. Uma situação legal aqui que se tem é a subestação móvel, né? Nossa, o Bichone inventou essa subestação móvel, muito importante em localidades também para dar efetiva manutenção em alguma subestação, em cidades pequenas que tem poucos, ou um transformador, ou dois transformadores que faz atendimento e preciso dar a manutenção. Algumas concessionárias levam esse caminhão e ela fica gerando energia, muda, né, bypassa do transformador que está sendo usado para esse e depois dá a manutenção do transformador lá que estava na subestação. E também atende como show, feiras e manutenção em outra subestação. É claro que esses equipamentos, esse carro que transporta, esse caminhão que transporta aqui, tem dinamômetros, né, para ver os pesos, os buracos de nossas estradas, no transporte, para ver se não vai avariar. E quando você chega na localidade, você faz toda uma sistemática, né, uma medição, uma parametrização, faz ali todos os possíveis para saber como que está esse transformador, né, da subestação móvel. Muito bom, ajuda bastante, né? Quanto à natureza da corrente elétrica, a subestação pode ser de acordo com a natureza, né? A corrente elétrica alternada, a subestação não sofre na modalidade da corrente, na frequência ou no número de fases, né? Não sofre nenhuma alteração. Então entra a corrente alternada e sai a corrente alternada.
Já na unidade de condição alternadora, né, existe uma parte que é converter o CA para CC e chega outra parte que você vai fazer uma inversão, né? Então eu tenho ali uma transmissão em corrente contínua. Então entra CA, no meio aqui eu tenho uma parte que se faz uma conversão, depois faz uma retificação para voltar a CA. E a gente vai ver na parte de transmissão que isso daqui acima de 600 km já torna viável a transmissão em corrente contínua. Então nós temos, quanto à natureza, em corrente alternada, uma subestação e subestações de corrente contínua. Aqui você olhar para essa figura com calma, né, você vê as informações que se passa aqui, né? Então entra uma linha CA, eu tenho transformadores, conversores, equipamentos e sai uma linha CC. Aqui nesse diagrama aqui já tem o dipolo da linha CC. Então entrou CA e sai aqui, né? Aqui nessa outra figura a gente observa que tem essas torres, mas tem dois dipolos, né? Um polo positivo e negativo que transmite em corrente contínua. Observando essas torres, que são mais leves que as torres de CA, né? São dois polos que transmitem. Na nossa transmissão em corrente alternada são 3 fases, mais o cabo guarda lá em cima. Mais para frente a gente fala melhor, né? Então, quanto à função, tem umas características operacionais. Ela pode ser uma subestação de manobra. Auxilia o operador na manobra das partes do sistema para fim de isolação, de manutenção, seccionamento de circuitos e chaveamento de linha de transmissão. A subestação de transformação pode ser classificada como elevadora, abaixadora, distribuidora, regulação de tensão e conversora. Então eu tenho uma subestação de manobra e uma subestação de transformação que tem todos esses tipos aqui. Interessante para que a gente vê, quanto à tensão elétrica, as subestações também podem ser classificadas quanto ao nível de tensão, ou seja, baixa, média, alta ou extra alta tensão. Então a subestação de baixa tensão até 1000 volts, né? De média tensão de 1000 a 34,5, de alta tensão 34,5 a 230 kV. É claro que a gente vê pelos livros aí, quem trabalha ou trabalhou em distribuição fala que 13,8 e 34,5 é alta tensão. Não é, 13,8 e 34,5 kV é média tensão, tá certinho aqui, tá? Extra alta tensão, subestações com níveis de tensão maiores do que 230 kV. Aí a gente vê essas informações. Então, quanto às subestações, percebemos isso daí. Senhores, um abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima.